Boa noite, meus irmãos e irmãs. A graça e a paz de Jesus se multipliquem nessa noite sobre a nossa vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade Santa. Amém. Vamos ter uma palavra de oração e gratidão a Deus pelos dízimos e ofertas. Pai, nós agradecemos-te tua provisão. Tu és o dono de todas as coisas da nossa vida e tem nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos. Dá-nos corações gratos, agradecidos, corações que reconhecem a tua bondade, Pai, corações que expressam gratidão, alegria através dos louvores, através de declarações verbalizadas, através de ações de cuidado em direção ao próximo, através de uma vida consagrada ao Senhor. Obrigado pela tua provisão ao teu povo. Obrigado pela oportunidade que temos de, mais uma vez, reunidos como teu povo, de consagrarmos nossos dízimos e ofertas, o que na verdade não nos pertence é teu, somos apenas responsáveis pela administração daquilo que o Senhor nos confia. Obrigado por cada um daqueles que tem tido esse privilégio. Intercedemos pelos nossos irmãos que desejam fazê-lo, mas não têm condições, por não terem emprego, por estarem enfrentando dificuldades na área financeira. Que a tua boa mão continue sustentando-os e dirigindo-os para que possam participar desse momento de adoração conosco. Te pedimos por aqueles que não têm feito, porque o coração ainda se mostra endurecido, ainda não entendeu esse privilégio. Eles também pertencem ao Senhor, são teus filhos amados, e nós pedimos que eles sejam convencidos pelo teu Santo Espírito, para que possam também participar desse momento com alegria. Orienta-nos, ó Deus, nessa caminhada de fé, pois nós precisamos do Senhor para vivermos para a tua glória, e nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra a sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, o verso 171. Geralmente, antes da mensagem, eu peço para que a igreja ore por esse momento, colocando a sua vida, pedindo para que Deus fale ao seu coração e também pedindo para que interceda por mim como pregador da palavra. Nessa noite eu quero pedir que nós façamos diferente. À luz do verso 171, Salmo 119, a declaração do salmista é diferente. Ele diz assim: profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A declaração dele é de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, porque Deus fala, Deus ensina através da sua palavra. E eu quero te convidar para um tempo individual de gratidão a Deus por essa palavra. Agradeça a Deus por essa palavra, por aquilo que ela vai falar ao seu coração, aquilo que Deus, através do seu Santo Espírito, vai falar ao seu coração. Agradeça a Deus por ter te trazido aqui nessa noite para ouvir-lhe a voz. Agradeça a Deus por esse momento em que Ele separou para falar ao nosso coração. Deus Santo, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos por aquilo que vamos ouvir nessa noite. Te agradecemos porque o Senhor sempre tem uma instrução, uma mensagem que aquece o nosso coração e nos ensina a andar na Tua presença. Nós te agradecemos por Jesus, a palavra encarnada, o Verbo que se fez carne para nos dar vida,
para nos ensinar a viver, para nos resgatar da condenação eterna, para nos dar vida abundante nele. E é por causa dele que nós nos colocamos na tua presença em oração. Eu peço, Deus, por minha vida, que eu seja instrumento nas tuas mãos nessa noite, que teu Espírito Santo fale através de mim ao nosso coração. Todos nós sejamos edificados pela mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite, e o teu nome seja glorificado. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus nasceu. Natal significa nascimento. E ele veio a esse mundo para dar vida e vida abundante. O Natal, celebrado pelos cristãos, trata da celebração do nascimento de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, que nasce nesse mundo para se identificar comigo e com você. Ele nasce para se identificar com todo e qualquer ser humano, para experimentar aquilo que eu e você experimentamos. Jesus, o Filho de Deus, também homem. Ele nasce como um bebezinho. Ele nasce de uma família. Ele nasce como eu e você nascemos. Com algumas diferenças, é claro. Jesus nasce e tem como berço um coxo. Ele tem como berço uma manjedoura, um lugar onde se colocava alimento para os animais. Eu tenho quase certeza que esse não foi o seu berço. Ele nasce de forma simples. Ele nasce para mostrar que ele era um ser humano que veio a esse mundo, que mesmo sendo rei, não teve pompa em seu nascimento. Ainda que anjos louvavam por esse momento, ainda que pastores e magos tenham testemunhado do seu nascimento. Eu queria que você fizesse um exercício de imaginação comigo agora. Pense comigo. O Criador do universo, o Deus que criou todo o universo. Portanto, ele é maior que tudo aquilo que você pode imaginar que a ciência já trouxe para nós sobre o universo. O Deus que criou esse universo se limitou, se restringiu, deixou sua glória e seu poder para habitar num corpo humano. O Deus que é imortal vem a esse mundo e habita em alguém que vai morrer. O Deus que é autoexistente, ele não teve início. Nasce num bebê e morre num adulto. Tem fim. O Deus que é infinito se limitou por escolha para se identificar comigo e com você. Para ser homem e, a partir dessa identificação, assumir o meu e o seu lugar na cruz, pagando uma dívida que não era dele. Ele fez isso para nos salvar da condenação eterna. Esse Deus que você está tentando imaginar, porque eu sei que isso é difícil, fez tudo isso para conceder vida a quem não queria nem saber dele. Quando nós pensamos em Natal, não tem como nós perdermos de vista o objetivo para o qual Jesus nasceu. Ele nasceu para que eu e você pudéssemos renascer. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Nós temos muito o que aprender com Jesus Cristo. Esse Deus homem que nasceu, viveu e morreu para dar vida a todo aquele que nele crê. E esse texto de João 2, a partir do verso 1, é o texto que Deus traz ao nosso coração nessa noite, para nos ensinar duas verdades acerca desse maravilhoso Senhor, o Deus do universo, que se torna homem, que se encarna para nos ensinar a viver. João capítulo 2, a partir do verso 1, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. 3 dias depois,
houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Fique com sua Bíblia aberta, por favor. João, o escritor desse evangelho, é chamado de o discípulo amado. E ele escreve o evangelho para mostrar como que Jesus Cristo de Nazaré é o Filho de Deus, é o Deus eterno encarnado. Daí a sua não preocupação ou prioridade em relatar o nascimento de Jesus Cristo como homem. Isto não quer dizer que ele não se preocupa em mostrar durante todo o seu livro que Jesus era homem. Você vai ver isso em todo o livro. E você vê isso no relato que nós acabamos de ler. Porque, por exemplo, diz que a sua mãe, Maria, gente de carne e osso, lá estava. Então, ele também, Jesus, é de carne e osso. O verso 12, se você acompanhar, diz que os seus irmãos lá estavam. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Quando você lê Mateus, você tem inclusive o nome dos 4 irmãos de Jesus, e você sabe que ele teve pelo menos 2 irmãs, porque está no plural, suas irmãs. Então, Jesus é homem. Mas João quer apresentar Jesus como Filho de Deus. E ele mostra esse Filho de Deus, que é homem, numa celebração comum, num casamento. Sua mãe, seus discípulos e provavelmente seus irmãos estão todos ali presentes no casamento, numa celebração rotineira. Muitos de nós vamos sair daqui e vamos celebrar o Natal. Vamos comer a ceia, aquilo que nós preparamos, vamos ter um momento de alegria, talvez vamos trocar presentes no amigo oculto, uma celebração comum. A gente vê que João mostra para mim e para você que Jesus era dado à vida social. Você vai ver Jesus falando: Zaqueu, desça daí que eu vou na sua casa jantar. Jesus mostra que em cada momento da vida é oportunidade para a gente revelar o propósito de Deus para o ser humano. Ele faz isso na sua vida e me ensina e ensina você. Muitos de nós vamos sair de férias. Eu, se Deus assim permitir, junto com a minha família em janeiro, dia 6. E férias é momento, é oportunidade de a gente testemunhar do projeto de Deus para a vida do ser humano. Vida social, ativa, testemunhando. E mais, Jesus age atento às emoções das pessoas que estão à sua volta. Aqui no casamento, há um problema iminente. Vinho acabou. Como é que essa festa vai seguir? Queridos, festa, no contexto de Jesus, eram 7 dias. 7 dias. E o vinho acabou. A gente não sabe que dia que acabou, mas acabou. E é uma preocupação da parte da sua mãe, Maria, que chama a sua atenção para isso. Jesus se importa com aquilo que eu e você sofremos. Jesus responde às nossas necessidades segundo a sua graça maravilhosa. A gente vê isso nesse texto.
E você pode buscar por sua memória o quanto Ele cuidou, supriu e abençoou sua vida nesse ano de 2017. Se você ler o restante do texto de João, você vai ver ele preocupado com Nicodemos, que tem uma dúvida: como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Ele se importa com a mulher samaritana, que tem sede, e fala: como é que eu quero? Eu quero essa água que vai matar minha sede eternamente. E por aí vai. Ele se preocupa com um pai cujo filho está enfermo à morte. E ele vai respondendo. E aqui nós estamos diante de um texto onde Jesus está preocupado, sim, com uma situação presente, mas mais do que isso. Ele está preocupado comigo e com você. E o que acontece nesse sinal aponta para aquilo que ele vai fazer no futuro e que hoje eu e você desfrutamos. Então veja comigo. O que nós podemos aprender nesse texto sobre a obra de Jesus? Aquele que nós celebramos hoje, que nasceu, viveu e morreu por nós. Veja comigo o verso 11. O verso 11, ele dá para mim e para você a ideia central dessa narrativa e é a resposta para mim e para você. Por que está acontecendo esse sinal? Por que Jesus está nesse casamento e por que ele transforma a água em vinho? Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. 2 pontos. O que João disse? Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, o que acontece nesse casamento tem um objetivo: manifestar a glória de Cristo. Para quê que ele precisa manifestar a sua glória? Para que ele precisa mostrar que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que ele é o Redentor, que ele é Rei, que ele é Senhor, que ele é o Filho de Deus? Por que ele precisa mostrar isso? Para que os discípulos creiam. Para que haja discípulos verdadeiros. Para que aqueles a quem o Pai escolheu para serem seus filhos se tornem discípulos de Cristo e possam viver para Cristo. Então veja, nós estamos diante de um sinal, e João não usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinal. Por quê? Sinal é mais que um milagre. O sinal não quer apenas mostrar o poder, mas quer mostrar a mente e a obra do Criador. Um sinal, ele revela no seu contexto, através de uma ilustração física, um princípio espiritual. Vou dar 2 exemplos, quando você lê João. Quando Jesus vê o povo com fome, ele multiplica pães e peixes. E logo depois ele diz que ele é o pão da vida. Então, ali não é apenas milagre, é um sinal que tem é uma ilustração física que tem um princípio espiritual. Eu sou o pão da vida, eu que tiro a sua fome espiritual. Você vai ver, por exemplo, Jesus, no capítulo 9, curando um cego de nascença. Logo depois ele diz que ele é a luz do mundo. É ele que nos faz enxergar e nos dá vida. E estamos aqui diante de um outro sinal. O sinal aqui é transformar a água em vinho. Então nós vamos ver aqui rapidamente 2 verdades sobre a manifestação da glória de Jesus. Por que ele manifesta a sua glória? Como que ele manifesta? Como que isso é revelado para mim e para você? Eu vou destacar apenas 2. A primeira manifestação da glória de Jesus Cristo aqui é através do perdão dos nossos pecados. Aonde que a gente vê isso? Olha comigo na sua Bíblia. Dos versos de 6 a 8, nós vemos Jesus pedindo aos serventes para encher as talhas de água. Talhas eram jarros de pedra grandes que eram cheios de água para que as pessoas se lavassem na hora que fossem se alimentar, para que os sacerdotes se lavassem na hora que eles fossem entrar no templo e servir ao Senhor. Por isso você lê a expressão para as purificações. Essas talhas são cheias de água, ele pede para que eles peguem dessa água, levem ao mestre Sala, ele prova e vê que a água não é mais água, a água agora é vinho, e um vinho tão bom quanto o vinho do início. O que está acontecendo aqui? Quando o judeu ia se alimentar, quando o sacerdote ia oficiar no templo, eles se lavavam, porque simbolizava a pureza necessária para estar diante de Deus. Para o judeu, o lavar-se simbolizava o descontaminar-se da impureza do mundo pecador onde eles viviam. Por isso as talhas da purificação. Ao usar essas talhas, ao pedir para encher as talhas,
dizem os comentaristas que é mais ou menos 360 litros. Ao pedir para que essas talhas sejam cheias de água e transformar essa água em vinho, que mensagem Jesus está transmitindo para mim e para você? O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que a sua vinda a este mundo tem o objetivo de resolver o problema de impureza meu e seu. O meu e o seu problema de impureza é porque nós somos pecadores diante de um Deus que é santo. Esse é o meu e o seu problema. E Jesus vem exatamente para resolver esse problema. Para nos tornar santos, purificar dos nossos pecados, para que tenhamos acesso a Deus. E aí nós precisamos nos lembrar daquilo que ele vai falar aos seus discípulos quando ele institui a ceia. Mateus capítulo 26, versos de 26 a 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Agora ele segue. Tomou um cálice com vinho, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Por quê? Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. O que Jesus está dizendo, olha, eu vou morrer por vocês para perdoar o pecado de vocês. A impureza do pecado de vocês será resolvida por causa da minha morte na cruz, o meu sangue que será vertido por você. Meus queridos, o vinho, no Antigo Testamento, ele simbolizava alegria física e espiritual, simbolizava esperança futura e abundância. E quando Jesus transforma o vinho e diz que ele é o símbolo da nova aliança, ele está dizendo: o meu sangue será vertido por vocês, e eu vou transformar vocês em novas criaturas. Eu vou resolver o problema da impureza de vocês, e vocês poderão chegar diante do Senhor para adorá-lo. Você pode ler Hebreus 9, 14 e 22, onde vai falar sobre a morte de Jesus, que é vida para mim e para você, quando o seu sangue nos purifica do pecado. E essa é a primeira verdade que Jesus está ensinando aqui. A sua glória é manifestada quando ele vem e morre em nosso lugar, para nos purificar do pecado, para nos tornar puros diante dele. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, os versos 9 e 10, agora, fala para a gente de um evento interessante que deixa surpreso o mestre-sala. Os serventes levam o vinho, ele prova o vinho e fica surpreso com o fato de que o vinho é da mesma qualidade do início da festa. Por que isso? O texto explica para a gente, o verso de número 10. Porque quando já beberam fartamente, as pessoas geralmente serviam o vinho inferior. Tu, porém, ele falando para o noivo, guardaste o bom vinho até agora. Quem realiza o milagre é Cristo. Quem prova o vinho é o mestre-sala. O mestre-sala, quando prova o vinho, chama o noivo, está aí no final do verso 9. Ele chama o noivo e diz para o noivo não está sabendo de nada: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Ponto. João não relata mais nada, a não ser um motivo pelo qual o sinal está acontecendo. Acompanhe comigo. Jesus transforma a água da purificação em vinho. Esse vinho é da mesma qualidade do início. O noivo, que nós não sabemos quem é, recebe o elogio, até porque ele era o responsável por manter a festa funcionando, todos os convidados supridos, e o noivo recebe o elogio por causa do milagre feito por Cristo. O noivo recebe o mérito por algo que ele não fez. O que é que Jesus está nos ensinando quando ele pega a água das purificações, transforma em vinho e fica oculto, deixando que o noivo receba o mérito? Meus queridos, Jesus está ensinando que para nos purificar dos nossos pecados, nós vamos receber algo que ele fez. Nós seremos alvos do mérito dele. Não é por algo que eu e você fizemos, ou
possamos fazer. É por algo que ele fez. Aqui ele está dizendo que ele vai fazer. Ele vai morrer na cruz para que eu e você recebamos o mérito. Jesus morre na cruz para pagar por pecados que não são dele. Ele morre de forma injusta para pagar uma dívida que é minha e sua. Ele morre injustamente para pagar pelos meus e os seus pecados. Então perceba, ele é justo, ele não tem pecado. E essa justiça dele, então, é transferida para todos aqueles que creem e o confessam como seu Senhor e Salvador. Nós recebemos o mérito por aquilo que ele fez. É isso que Jesus está ensinando. Portanto, a segunda verdade que nós aprendemos aqui é que a manifestação da glória de Cristo se dá quando ele nos dá o mérito por aquilo que ele fez. Mas ele dá para mim e para você. Ou seja, ele faz isso para nos reconciliar com o Pai. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, a partir da parte B do verso 20 do capítulo 5, verso 20 e 21. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Cristo, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Por quê? Porque ele não tem pecado. Então, unido a Cristo, a justiça dele vem para mim. Não pelo que eu fiz, mas pelo que ele fez. Viveu nesse mundo sem pecado. E eu me torno justo diante de Deus. Sou reconciliado com o Pai. Todo aquele que crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, torna-se seu discípulo. E quer viver como Cristo viveu, adorando o Pai, desejando ardentemente seguir os passos de Jesus. Meus irmãos, duas verdades apenas, que mostram como que Jesus nasceu nesse mundo para nos ensinar a viver. Ele nasceu para nos purificar da nossa impureza, nos lavar dos nossos pecados. O sangue dele foi vertido na cruz por isso. Ele nasceu para nos unir a Deus, nos reconciliar com Deus, nos tornar justos a partir do mérito dele. Hoje, nós vivemos para que o mérito seja dele, porque nós fazemos e vivemos para que ele receba glória, não nós. Mas para que isso pudesse ser possível, primeiro ele fez por nós e nos deu da sua justiça. Glória a Deus. Eu não fiz nada, você não fez nada. Ele fez tudo e manifestou-se graciosamente. Para desfrutar dessa graça, de ser purificado dos seus pecados, estar reconciliado com Deus pela justiça que é imputada a nós, é preciso se arrepender dos seus pecados. É preciso confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. É preciso entregar a sua vida ao senhorio desse que é soberano. Ao manifestar a sua glória nesse texto, Jesus está testemunhando sua divindade. Eu sou Deus. E o objetivo é que, ao olhar para essa realidade, para aquilo que ele está apontando para o futuro, os seus discípulos, aqueles que foram escolhidos, possam crer nele e confessar como seu Senhor e Salvador. O que é que ele está fazendo com isso? Ele está criando uma nova criação. Está gerando uma nova criação. É o povo de Deus, um povo separado. Essa glória manifesta de Cristo refere-se à majestade do Criador e governador supremo de todas as coisas, Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que escolheu um povo para si e que está trabalhando nesse mundo para resgatar esse povo para si. Então ele está tornando, ou está formando um novo povo, uma nova criação. Vocês podem se lembrar do que Paulo afirmou. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus tem um objetivo, por isso ele nasce numa família, de resgatar um povo escolhido para formar essa nova criação. E é maravilhoso, eu quero que você acompanhe comigo agora, terminando a mensagem dessa noite, como que João conta isso. Como que ele relaciona o início do seu livro com Gênesis, falando da criação de Gênesis e falando da criação agora que Cristo veio fazer através da sua vida, da sua morte e ressurreição. João começa o seu livro, vai lá para o capítulo 1 comigo, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Agora abra em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas. Havia o quê? Trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, o quê? Haja luz. E houve luz. João começa a fazer um paralelo entre a criação e agora essa nova criação que Jesus Cristo vem estabelecer a partir da sua morte e ressurreição. E João faz mais. Ele faz isso através da contagem de tempo, estabelecendo 6 dias. Lembrando de Gênesis, foram 6 dias, no 7º dia Deus descansou. Você pode acompanhar na sua Bíblia, por favor. João 1, verso 19. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram. Aqui é o primeiro dia. Verso 29. No dia seguinte, esse é o segundo dia. Capítulo 1, verso 35. No dia seguinte, esse é o terceiro dia. Capítulo 1, no verso 43. No dia imediato, esse é o quarto dia. Aí você chegou ao capítulo 2 e você tem 3 dias depois. O judeu conta 4, 5, 6. O que aconteceu no 6º dia em Gênesis? Deus cria o homem e a mulher, Deus une homem e mulher, Deus os abençoa e diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes, e segue o texto. Acontece um casamento. O que acontece no 6º dia que João está apresentando para a gente? Um casamento. O primeiro casamento mostra para a gente a criação completa de Deus. Nesse casamento, Jesus está realizando um milagre e apontando para aquilo que Ele vai fazer, nos purificar dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus, formando um novo povo, um povo transformado pelo poder do Evangelho. João está dizendo, o ministério de Jesus marca o seu ministério de resgatar um povo para Deus, de criar um novo povo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Jesus nasceu e nós estamos celebrando o seu nascimento. Um nascimento que acontece para nos dar vida, para que nós renasçamos nele e vivamos, e mostremos ao mundo por que ele nasceu. Nós corremos o risco de, nessa noite, e nas que se seguem, de perdermos isso de vista, de que a troca de presentes, de que a celebração com a alimentação roube de nós esse caráter maravilhoso. Nós somos um povo escolhido de Deus. E mais, nós estamos nesse mundo para mostrar aos outros que existe salvação em Cristo, existe um povo sendo resgatado e que Deus o quer para si. Quem é o noivo? Nós não sabemos. Quem é a noiva? Não sabemos. Mas sabe o que nós sabemos? Que a Bíblia diz para mim e para você que Jesus é o noivo. Diz para mim e para você que a igreja é a noiva. Isso nós sabemos. Capítulo 3, verso 29, olha só o que João Batista testemunha. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Ele está falando dele. Eu sou amigo do noivo. Jesus é o noivo. Pois essa alegria já se cumpriu em mim. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Quem escreve Apocalipse é o mesmo João do Evangelho. E ele então registra aquilo que ele viu e ouviu que aconteceria. E é com essa palavra que eu quero concluir a nossa mensagem dessa noite, para que o nosso coração seja tomado de esperança, na certeza de que o Deus que encarnou-se, que nasceu nesse mundo e viveu e que morreu, está agindo para resgatar um povo.
Se você crê em Jesus Cristo, você já faz parte desse povo. E a promessa é de que Ele vai reunir esse povo para que um dia esteja com o noivo, celebrando as bodas do Cordeiro, sem pecado, sem tristeza, sem sofrimento, celebrando eternamente a vida. Verso 7, capítulo 19, versos 7 e 8 de Apocalipse. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Fomos purificados, somos a noiva que se encontra com o noivo, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. É essa a esperança para mim e para você. Jesus nasceu e nós celebramos o seu nascimento, não apenas porque ele nasceu, mas pela sua obra de salvação, de nos purificar da nossa impureza e termos acesso a Deus. E mais, nos unirmos a Deus através do seu sacrifício na cruz. Eu convido você a fechar os seus olhos. Se você já é discípulo de Cristo, se você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, se você já entregou a sua vida a Ele, e se o seu desejo no coração é de ser como Ele, viver num relacionamento com Deus, que glorifica a Deus, que manifesta a glória de Deus, então o desafio para você nessa noite é testemunhar, é anunciar, é em todo o Natal proclamar que Jesus Cristo veio ao mundo para criar a nova humanidade nele, unida nele. O desafio para você nessa noite é seguir aquilo que João testemunhou, adorar, exultar, dar toda a honra e glória a Deus, viver uma vida consagrada a Ele. Mas talvez você, nessa noite, ainda não entregou a sua vida a Cristo. Ele não é o sentido da sua existência. Você vive segundo os teus planos e propósitos. Você não está preocupado. O Natal para você é celebração de festas. O Natal para você é muito mais presentes. Natal para você é muito mais o que você pode fazer, comprar com o 13º. Natal para você ainda não é entender o nascimento de um Deus que se limitou, que tornou-se gente para se identificar com você, para experimentar as tentações que você experimenta, ainda que ele não tenha pecado, mas você peca, para sofrer as dores que você sofre, para se identificar com as suas preocupações, se identificar com as suas lutas, com as suas dificuldades, para dizer para você que, ainda que o seu corpo seja mortal, se você entregar a vida a Cristo, você receberá a vida eterna, será imortal, viverá eternamente, sendo cuidado por Ele, celebrando com todos aqueles que Ele tem resgatado. Talvez nessa noite, o chamado para você seja: venha, deixe Jesus nascer no seu coração, deixe Ele ser o Senhor da sua vida, deixe Ele guiar os seus passos, deixe Ele conduzir a sua existência, deixe Ele te purificar da impureza de todo pecado, deixe Ele colocar a justiça de Cristo em você, para que você seja reconciliado com Deus, para que você tenha acesso a Deus, para que Ele ouça o seu clamor, para que Ele atenda a sua voz, para que Ele transforme a sua vida. Deus Santo, honra e majestade, glória e poder pertencem somente a Ti. Estamos diante do Senhor por Tua graça. Ah, Pai, obrigado, muito obrigado. Obrigado por Jesus, Ele nasceu para nos purificar dos nossos pecados.
Ele nasceu para nos reconciliar com o Senhor. Ele nasceu para nos tornar novas criaturas. A todos os que estão unidos nele, unidos a Ele, por causa da confissão de que Ele é Senhor sobre a sua vida. Obrigado. Deus, pedimos-te, ó Espírito Santo, conduza-nos em consagração, em adoração. Nessa noite de celebração do Natal, nós queremos exultar, queremos dar glória, queremos cantar, queremos adorar, queremos expressar a nossa alegria, a nossa gratidão pela vida em Cristo. Pai, nós pedimos por aqueles que ainda não experimentam, não desfrutam dessa alegria, que ainda não conseguem entender que estão mortos, são cadáveres ambulantes, porque espiritualmente estão separados do Deus Santo por causa dos seus pecados. Pai, nós oramos por eles, tem misericórdia, salva-os, Deus, em nome de Jesus, convença-os do pecado, leve-os a arrependimento, produza fé nesses corações, Pai, para se entregarem a Ti e unidos a nós, possam celebrar e adorar o Teu santo nome. Faz assim, Pai, nós Te pedimos, orando em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia. Amém.